Quais são os principais erros, né, as possibilidades de erro que pode acontecer durante a punção? Um erro que as pessoas cometem, como eu falei antes, né, essa angulação da seringa carpule em relação aos dentes, ela é muito importante, né? O ideal é como ela está aqui, ó, entre pré-molar ou até na mesial do primeiro molar inferior. Porém, se você erra muito na angulação e você coloca muito para anterior a sua carpule, você vai introduzir a agulha nos tecidos, você vai introduzir a agulha até a calota e a agulha não vai tocar o osso. Então isso é um grande erro, né? Você passou da posição do nervo alveolar inferior. Então, nesse caso, você precisa recuar a agulha, você precisa colocar a sua carpule mais para posterior, o corpo da carpule, né? Trazer ela mais em direção à comissura labial do paciente e reintroduzir, tá? Aí você corrigiu esse problema. Então, se você introduziu toda a sua agulha longa e você não tocou o osso, você está na posição errada, tá? Isso tem que ter na cabeça, isso você tem que ter em mente. Aí você vai recuar a agulha, mudar a angulação do corpo da carpule e vai reintroduzir. Outra possibilidade é você introduzir a agulha, você introduz poucos milímetros e já toca o osso, né? Isso aqui também é uma possibilidade. Ou a sua carpule está muito para posterior, ou o seu ponto de punção está muito anterior, né? Naquela linha imaginária que tem que ser 3/4 da distância, você vai ter lá 1/4 da distância ou metade da distância. Aí isso pode acontecer, você introduz um pouquinho da agulha e já toca o osso. Então você está errado. Nesse caso você precisa mudar a posição. Então nem comece a administrar a solução anestésica se a sua agulha não está na posição correta, tá ok? Você não pode ir por tentativa e erro, vai anestesiando para ver se pega. O correto do bloqueio do nervo alveolar inferior é você administrar um tubete anestésico apenas, tá ok? Isso é o correto. Então você muda a angulação e reintroduz, tá? Então essa é a forma que você tem de corrigir a sua angulação. Então, outra dica importante em relação a o local exato da punção é em relação à altura do forame mandibular, tá? A gente tem como regra que, tomando como base a oclusal dos molares, né? A gente vai fazer a altura da punção 1 centímetro acima da oclusal dos molares, mas você tem que levar em consideração que existem variações, tá? Olha esses dois casos aqui. Nesse caso, quando eu avalio pela panorâmica, o plano oclusal, olha onde que está a entrada do forame, ó, tá aqui em cima, está um pouco mais alto. Então isso é mais comum, aquele paciente dólico facial com face longa, né? Às vezes o forame está um pouquinho mais aumentado, ele está um pouquinho mais alto. Você vai fazer cirurgia de terceiro molar incluso, por exemplo, dê uma olhada na panorâmica previamente para você identificar onde é que está o canal mandibular e a altura do forame. Já nesse outro caso, se você perceber aqui, ó, houve uma extrusão dentária, ele perdeu o primeiro molar inferior e houve uma migração dentária para o anterior e, consequentemente, quando você compara o nível oclusal do segundo molar, você vê que está praticamente no mesmo nível, né? E na clínica vai acontecer de paciente não ter dente na região posterior, ou você vai fazer bloqueio em pacientes dentado total. Nesses pacientes, você tem uma tendência a injetar o anestésico muito baixo, tá? Porque você tende a usar como referência o rebordo. Você tem que pensar que antes tinha o rebordo e tinha os dentes. Então, sempre a altura da punção ela tem que ser mais alta, tá, pessoal? Então, se é para você errar, que erre para cima. Porque se você erra para cima do forame mandibular, o anestésico tende a descer. A anestesia pode se instalar. Agora, se você faz uma punção muito baixa, a anestesia não vai se instalar, tá ok?